Olá, alunos do nono ano, vamos à nossa correção do TD. Primeira questão, ele quer que você apenas identifique os coeficientes A, B e C das equações do segundo grau ao lado, ok? Então, pessoal, o item A está super fácil, né? O A é 6, o B é menos 3 e o C é 1. O item B, no segundo item, não está tão fácil assim, porque vamos dizer que o 4x está no canto errado e o 5 meios também está no canto errado, né? O local dele seria um primeiro membro. Então o A é menos 3, o B é menos 4 e o C é menos 5 meios, tá bom? Lembrem-se que uma equação do segundo grau ela é sempre da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O terceiro, né, letra C aqui, também estaria na posição correta. Não está na posição correta. O correto seria esse aqui. O termo que multiplica o x ao quadrado, no caso o y, que é 1. O termo que multiplica o monômio do primeiro grau seria menos 5. E o termo independente do x não tem, ela é incompleta de C. A letra D, né, o quarto aqui, você tem um pouquinho mais de cálculos, porque nós temos aqui produtos notáveis, temos multiplicação e mais algumas coisinhas. Bem, produtos notáveis vocês sabem que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A multiplicação você vai aplicar a distribuição. 3 vezes x, 3 vezes menos 4. E esse 2x ao quadrado tem que vir para o primeiro membro, porque toda equação do segundo grau tem que ser escrita na forma igual a zero. Estou organizando os termos aqui, primeiro os que têm x ao quadrado, depois os termos que têm x e por fim os termos que não têm x. Como todos estão no primeiro membro, não há necessidade de mudar de sinais. Agora eu vou somar os termos semelhantes e vou encontrar para A o número menos 1, para B o número 9 e para C o número menos 3. Finalizada a primeira questão, pessoal. Segunda questão, o número menos 3 é raiz da equação. Pessoal, dizer que o número é raiz é dizer que ele torna a sentença verdadeira, bom? Então, basta trocar o x na equação pelo número menos 3. Se tem x ao quadrado, vai ficar menos 3 ao quadrado. Se tem menos 7x, vai ficar menos 7 vezes menos 3. Aí, menos 2c igual a 0. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Menos 7 vezes menos 3 vai dar mais 21. Menos 2 igual a 0. Equação do primeiro grau, né? Aqui tudo que tem x para um lado, no caso C, né? Tudo que não tem C para o segundo membro. 9 mais 21 dá 30. Passando para o segundo membro dá menos 30. Vou multiplicar por menos 1, porque o número que multiplica C é negativo. Vai ficar 2C igual a 30. Né? Multiplicar por menos 1, os números vão trocar de sinais. Vou escrever o oposto do resultado. 30 dividido por 2 vai dar 15. Este é o valor de C, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, se você pegar essa equação do jeito que está aqui e trocar o C por 15, né? 2 vezes 15 aqui daria menos 30. O que iria acontecer? Se você resolvesse essa equação, se você fizesse delta, né? Que daria 1249. Se você fizesse o x' e o x duas linhas, você ia ver que uma das raízes ia ser o número menos 3 e a outra seria o número 10. 249 não, né? 169. E eu fazendo o cálculo errado aqui. Ok? Vamos lá, próxima. Terceira questão, que é apenas que você faça o delta, né? Calcular o discriminante. Então, vamos lá, pessoal. Aliás, não, determine as raízes, né? Confundi com a outra aqui. As raízes, bem, vamos lá. As equações aqui são incompletas, tá bom? Se elas são incompletas, a maneira mais fácil de fazê-las é pelo método das incompletas, tá? No caso aqui ela é incompleta de C, né? Já que o A vale 1.
o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 0. Não compensa fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Vamos fazer pelo delta mesmo, ou pela fatoração mesmo, tá? O que é que os dois têm em comum? Tem o x, isso aqui fica igual a 0. Eu vou ter x igual a 0 e x menos 3 igual a 0, né? Quando um produto é 0, é porque um desses fatores tem que ser 0. Então as raízes dessa equação vão ser 0 e 3, tá bom? A letra B, a mesma coisa, eu tenho uma equação também completa, tá bom? O A aqui vale 3, o B vale 0 e o C vale menos 12, ela é incompleta de B. As incompletas de B, você deixa, só tem uma incógnita, só tem uma letra, ela fica no primeiro membro, e quem não tiver letra vai para o segundo membro. Faz muito parecido com uma equação do primeiro grau. Só que aqui, né, que o número ao quadrado dá 4, isso quer dizer que esse número é mais ou menos a raiz de 4, então y é mais ou menos 2, ok? Letra C, nós temos menos x ao quadrado mais 7x igual a 0. Também completa de C igual a primeira, né? O A vale menos 1, o A vale menos 1, o B vale 7 e o C vale 0. Eu irei fazer aqui o fator comum, vou botar o x em evidência. Vai ficar menos x mais 7 igual a 0. Eu vou ter que x é 0 ou menos x mais 7 igual a 0. Que eu ficaria com menos x igual a menos 7. Que quando eu multiplicar por menos 1, x vai dar 7. Então essa equação tem raízes 0 e 7. E a última, 5x ao quadrado mais 20 igual a 0. Nós temos aqui que o A vale 5, o B vale 0 e o C vale 20. Tá? Quando eu for resolver isso aqui, eu vou ficar com 5x ao quadrado igual a menos 20, x ao quadrado igual a menos 20 sobre 5 e x ao quadrado igual a menos 4. Dentro dos números reais, né, nenhum número elevado ao quadrado pode dar menos 4. Consequentemente, essa questão não tem solução, tá bom? No caso, x não pertence aos reais, né? E a solução seria vazia. Ok, pessoal? Questão 4 diz assim: se você multiplicar um número real por ele mesmo, ou seja, se você pegar x e multiplicar por x, e do resultado você subtrair 14, você vai encontrar o quíntuplo desse número. Pergunta bem simples: que número é esse? Tá bom? Então, é só fazer o que está sendo pedido. Vamos lá. Bem, multiplicando e passando todos os termos para o primeiro membro, ficaremos com x ao quadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Ok? Então, vamos lá, primeiro passo, né? Quanto é que vale o A? O A vale 1, o B vale menos 5, e o C vale menos 14. Vamos ao delta, né? Delta é igual a B ao quadrado. Toda vida que você for substituir na fórmula, por favor, coloque os negativos dentro de parênteses, no mínimo, né? Que você deve fazer. Segundo, esse primeiro, como é que eu faço o delta? São 3 contas. Uma potência, uma multiplicação de 3 fatores e uma adição ou subtração de acordo com os sinais, tá? Mas esse primeiro aqui é sempre positivo. Então sempre vai dar mais 25. Menos vezes menos vai dar um sinal de mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 14 vai dar 56. Com mais 25, 81. Ok? Esse é o meu delta. Vamos ao x. O x, a fórmula do x, né? Fórmula resolutiva, é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá bom? Então, o primeiro termo aqui vai ser sempre o oposto do que está aqui. Se aqui tem menos 5, aqui vai ficar mais 5. Tá? Por quê? Porque é menos o menos 5. Ou seja, é o oposto de B. O oposto de menos 5 vai dar mais 5.
mais ou menos a raiz de delta. Quanto é que delta? É 81. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Aqui nós separamos nas duas raízes. Uma fica 5 positivo, mais 9 sobre 2, que dá 14 sobre 2, que é 7. E o x duas linhas vai ficar 5 menos 9. Esse primeiro sinal não muda, só muda o segundo. Tá bom? Então continua sendo mais 5, agora, só que agora com menos 9. Isso aqui dá menos 4 sobre 2 vai dar menos 2. Esses são os números reais que satisfazem essa equação. Tá? E eu gosto de cortar o 7. Vamos lá, passar para a próxima. Quinta, resolva as equações de segundo grau em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Traduzindo, se o delta der negativo, você para, tá bom? Primeiro passo, o A, o B e o C. Segundo passo, o delta. Delta é B ao quadrado, negativo dentro do parênteses, menos 4 vezes A vezes C. Aqui, como eu disse, primeiro uma potência, que é sempre positivo, depois uma multiplicação, que vai dar positivo ou negativo de acordo com a quantidade de sinais de menos. Terceiro, uma adição ou subtração, de acordo com os sinais. Certo? Agora vamos para onde? Para a forma resolutiva. Né? X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Fazendo as devidas substituições, menos B é o oposto do B. Se o B é menos 7, aqui vai ficar mais 7. Mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o A, que é 1. Isso vai me dar para x1, 7, mais 3 sobre 2, que é 10 sobre 2, que dá 5. E para x2, 7 menos 3 sobre 2, apenas o sinal do segundo vai mudar. 4 dividido por 2 dá 2, tá bom? Letra B, mesma coisa. Primeiro passo, identificar o A, o B e o C. Lembrando que A, B e C nunca serão x, tá bom? Próximo passo, nosso delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai dar 1 menos 40. Delta é igual a menos 49. Como o delta é negativo, o discriminante é negativo, significa que essa equação não tem raízes reais. Consequentemente, você para e a solução é vazio. 49 não, né? 39. Ok? Vamos ao próximo. Mesma coisa. Quanto é que vale o A? Primeiro passo. O A vale 7, o B vale menos 1 e o C vale 1. Vamos ao delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai dar 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3. Oh, maravilha de novo! Né? Solução vazio. Não existe nenhum número real que é elevado ao quadrado. Né? 7 vezes o seu quadrado menos ele mais 1 dê zero. Solução vazio. Tá bom? Próxima. Mesma coisa. Vamos fazer o delta, mas antes, quanto é que vale o A? O A vale 25. Quanto é que vale o B? Vale menos 20. Quanto é que vale o C? Vale 4. Vamos ao delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a 400 menos, de novo, né? Que sorte! Menos 400, né? Delta aqui vai dar zero. O que quer dizer quando delta é zero? Que a equação tem duas raízes reais e iguais. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se esse delta é zero, pessoal, isso quer dizer que o menos b, né, que é o oposto do b, vai dar mais 20. Mais ou menos a raiz de zero, somar e subtrair zero não altera o resultado. Então isso aqui vai ficar 20 sobre 50, que simplificando tanto x' quanto x duas linhas, eles são iguais a 2 quintos. Ok? Vamos para a próxima. Letra E, mesmo passo. Primeiro passo, né? Identificar o A, B e C. O A vale 6, o B vale 5 e o C vale 1. Vamos agora ao delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A
vezes C. Delta vai ser 25 menos 24. Delta deu igual a 1. Vamos aonde agora? Para a fórmula resolutiva, né? X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Lembre-se que o B é 5, então aqui x vai ficar igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes 6. Aqui nós vamos separar no x', que vai ser menos 5 mais 1 sobre 12. Menos 5 mais 1 dá menos 4 sobre 12, que simplificando por 4 dá 1/3, né? Menos 1/3. O x duas linhas vai ser menos 5 menos 1 sobre 12. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6 sobre 12, que simplificando por 12 vai dar menos, ou por 6, né? Vai dar menos 1/2. Ok, pessoal? Sétima questão, pessoal. Soma de um número com seu quadrado. Um número desconhecido, x, com o seu quadrado, x ao quadrado, é igual a 90. Ok? Calcule esse número. Então, primeiro passo, organizar. Começa com x ao quadrado, depois o termo que tem x, e por fim o termo independente do x. Próximo passo, identificar o a, é o termo que multiplica x ao quadrado, o b e o c. Ok? Depois vamos ao delta, tá? Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Voltando para a nossa função, o delta vai ser igual a 1 ao quadrado, b, né? Menos 4 vezes a vezes c, que é menos 90. O delta vai dar igual a 1 mais 360. Delta é 361. Continuando, fórmula resolutiva, x igual a menos b, né, o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Voltando para a solução, x é igual a menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 361, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então nós vamos ter o x', que vai ser menos 1, mais raiz de 361, sobre 2 vezes a, que é 2. E o x duas linhas continua sendo menos 1 aqui, tá? Menos 19 sobre 2. 18 sobre 2 eu vou ter 9. E menos 1 menos 19 dá menos 20 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 10. Entendido, pessoal? Então os números vão ser 9 e menos 10. Tá? A resposta: 9 e menos 10. Próxima. Sétima questão. A soma do quadrado de um número com o próprio número é igual a 12. Questão simples, calcule esse número. Como a outra, você vai organizar todo mundo no primeiro membro igual a 0. O a vale 1, o b vale 1 e o c vale menos 12. Ok? Então vamos ao delta. Ok? Então delta, vou colocar logo aqui os valores. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta vai ser igual a 1. Dois sinais negativos vai dar mais, né? O primeiro é sempre positivo. 4 vezes 12, 48. Mais 1, 49. Vamos ao x. O x é o oposto de b. Se o b é 1, aqui vai ficar menos 1. Mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes o a, que é 1. O meu x' vai ficar menos 1, mais a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1, que é 2. E o x duas linhas vai dar menos 1, menos 7 sobre 2. Note que o único sinal que troca é o que está no meio aqui entre os dois números, tá bom? 6 sobre 2 vai dar 3 e menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. A resposta para esse problema são os números 3 e menos 4. Tranquilo? Próxima, determine o valor de A mais B mais C dos coeficientes desta equação aqui. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Resolver esta equação, tá? Lembrando que isso aqui, esses dois aqui são produtos notáveis e o último ali é uma multiplicação. Vamos fazer devagar cada produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado, mais 2x mais 1. O outro que eu tenho ali é x menos 2 ao quadrado.
Quando eu resolver o produto notável, né, vai ter o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 4x mais 4. E essa multiplicação aqui, x não, né? 3x vezes x menos 1, se você quiser multiplicar aqui, vai dar 3x ao quadrado menos 3x, certo? Agora vamos substituir. O primeiro é isso aqui, mais o segundo, que deu x ao quadrado menos 4x mais 4, igual ao terceiro, que deu 3x ao quadrado menos 3x. Vamos juntar os termos semelhantes, tudo no primeiro membro, né? Então, vou ficar com x ao quadrado mais x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Vou ficar com 2x menos 4x mais 3x. Todo número que tem x vai ficar no primeiro membro. Quem mudar de membro, mudará de sinal. 1 menos 4 igual a 0. Essa conta aqui vai dar menos 1x ao quadrado. Esta conta aqui vai dar mais 1x. E essa aqui vai dar menos 3. Como ele quer saber o valor de A mais B mais C, primeiro eu vou identificar o A, que é menos 1, o B, que é 1, e o C, que é menos 3. Consequentemente, A mais B mais C vai ser menos 1 mais 1 menos 3. Menos 1 mais 1 menos 3, isso dá menos 3. Ok? Cancelo mais 1 com o menos 1. Tranquilo? Vamos ao próximo. Nona, quadrado de um número, menos o triplo do seu consecutivo. Consecutivo é x mais 1. É igual a 15. Qual é esse número, né? Novamente, eu tenho uma multiplicação aqui para fazer. Vou distribuir o menos 3 e vou trazer o 15 para o primeiro membro. Ok? Somando os termos semelhantes, vou ficar x ao quadrado, menos 3x menos 18 igual a 0. Aí lá vamos identificar o A, vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 18. Indo para o delta, delta é igual a b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, dentro de parênteses, menos 4 vezes A vezes C. Ok? Menos 3 ao quadrado dá 9. Aqui eu tenho dois sinais de menos, vai dar mais. E 4 vezes 18, né? Que foi o problema de hoje, 72. 9 mais 72, eu vou ter 81. Tranquilo? Vamos continuar com a fórmula resolutiva, né? X é igual ao oposto de B, ó. Cuidado, B é menos 3. Como ele vai aqui ao oposto de B, aqui fica mais 3. Mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes o A, que é 1. O meu x' vai ficar 3 positivo, mais 9 sobre 2. 3 mais 9 são 12, dividido por 2 vai dar 6. X duas linhas é 3 menos 9 sobre 2. 3 menos 9 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Se você quiser fazer um teste, ó, vamos pegar esse número aqui, 4. Só testar o enunciado. Ele diz assim, que o quadrado de um número, então o quadrado de 6, né, é 36. Menos o triplo do seu consecutivo. O triplo consecutivo, que depois do 6 é o 7. 3 vezes 7, 21. Se eu subtrair, né, o quadrado de 6, que é 36, se eu fizer menos 21, isso aqui dá igual a 15. Então o problema está correto. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Décima. Um número ao quadrado. Então eu vou escrever, do jeito que ele falou, um número ao quadrado, mais o dobro desse número é igual a 35. Novamente, vou trazer tudo para o primeiro membro e vamos identificar o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 35. Tranquilo? Vamos ao delta. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai me dar 2 ao quadrado é 4. O primeiro aqui é sempre positivo. Dois sinais de menos vão dar um mais. Como eu já falei, uma potência, uma multiplicação. Isso aqui dá 140. Mais 4. Temos 144. É o meu delta. Vou para a fórmula resolutiva do x igual a menos b
o oposto de B. O B é 2, então o oposto é menos 2. Mais ou menos a raiz de 144 sobre 2 vezes o meu A, que é 1. Então, meu x' vai ficar menos 2, mais 12 sobre 2. Isso aqui dá 10 sobre 2, que é 5. O x duas linhas é menos 2 menos 12 sobre 2, menos 14 sobre 2 dá menos 7. Um número qualquer, então a resposta aos problemas são os números 5 e menos 7. Tranquilo? Vamos ao próximo. Novamente, o quadrado de um número menos o seu triplo é igual a 40. Fazendo a organização da equação, eu vou ficar com essa equação do segundo grau, onde o A vale 1, que é o termo que multiplica x2, o B vale menos 3, que é o termo que multiplica x, e o C é menos 40, que é o termo independente de x. E aí lá vamos ao nosso delta, né? Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 3 ao quadrado é 9, menos 3 também é 9. Dois sinais negativos vai dar um número positivo. 4 vezes 4, 16. Então, 4 vezes 40, 160. Com mais 9, 169. Terminado o delta, vamos à fórmula resolutiva. X igual a menos B, menos o B. Ó, só que o B já é menos, então o oposto de menos, mais. Mais B, mais ou menos, mais B não, mais 3, né? B é menos, aqui é menos B pela forma. Mais ou menos a raiz de 169 sobre 2 vezes o A. O x' vai ficar com o 3 positivo e o 13, né, que é a raiz de 69. E o x duas linhas vai ficar com 3 positivo e o menos 13. Ok? Então isso aqui vai dar 16 sobre 2, que é 8. Isso aqui vai dar 10 sobre 2, que é 5. Então, os dois números que, 5 negativo, né? Os dois números que, quando elevado ao quadrado, diminuir o seu triplo dá 40, são os números 8 e menos 5. Tá bom? Então, a resposta é 8 e menos 5. Mais uma para terminar. Calcule um número inteiro, que tem uma observação, o número tem que ser inteiro, né? Tal que 3 vezes o seu quadrado menos o seu dobro é igual a 40. Vamos ter que organizar a equação. 3x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Vamos identificar o A. O A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 40. Ok? E aí nós vamos para o nosso delta, né? Novamente, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser igual a 4 mais 48, no caso 480, com mais 40, 484. Tem raiz, estou feliz e continuando. X igual a menos B. Olha para o B, ele é menos 2. Aqui é menos B, é o oposto de menos 2. Mais 2. Mais ou menos a raiz de 484 sobre 2 vezes o A, que é 3. Então, meu x' vai ficar 2 mais raiz de 144, 22 sobre 6. 22 mais 2 dá 24. Dividido por 6, 4. O x duas linhas é 2 menos 22 sobre 6. 2 menos 22 dá menos 20. Dividido por 6 não dá, só dá para simplificar, não fica o número inteiro. Consequentemente, nesse problema, essa resposta aqui ela vai ser desconsiderada porque ela não é inteira. E o valor de x vai ser somente 4, ok? Questão número 13. Um terreno retangular, vamos desenhar aqui um retângulozinho. Tem área de 300 metros quadrados. A frente do terreno tem 13 metros a menos do que a sua lateral. Então, supor que aqui é a lateral e a frente tem 13 metros a menos. Tá bom? Determine as dimensões desse terreno. Então, nós vamos ter aqui um produto. Né? Se você multiplicar o comprimento e a largura de um terreno, você vai ter a sua área. Tá bom? Então, fazendo a distribuição aqui, recaímos em uma equação do segundo grau, onde o A vai ser 1, o B vai ser menos 13 e o C vai ser menos 300.
E aí voltamos para aquele nosso delta. Lembrando que vocês podem fazer por soma e produto, quem já está mais habituado a fazer, tá bom? Delta vai ser igual a b ao quadrado, sempre que o número é negativo dentro do parênteses, tá? Menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 169 mais 1.200. Essa adição aqui, né? Menos com menos vai dar mais. Multipliquei aqui, deu mais. 2 está de menos. E agora eu vou somar 169 com 1.200. Vai dar 1.369. Certo? Esse aqui é meu delta. Vamos ao x, que vai ser igual a menos b, menos o b, que é menos. Então, menos com menos vai dar mais 13. Mais ou menos a raiz de 1.369 sobre 2 vezes a. Estavam me perguntando como é que eu faço raiz de números tão altos, como é que eu sei? Você não tem que saber, mas você tem que imaginar qual seria um valor próximo. Então você pode ir tentando de 10 em 10. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado são 400, 30 ao quadrado são 900, 40 ao quadrado são 1.600. Eu só tenho 1.300, então é menos do que 40, tá bom? E mais do que 30. Então esse número tem que ser na casa dos 30. Como ele termina em 9, quem ao quadrado termina em 9, né? Um número que ao quadrado termina em 9, só tem duas possibilidades. É o 3, que ao quadrado é 49, e é o 7, que ao quadrado também é... Opa, 3 ao quadrado é 9, né? E 7 ao quadrado é 49. Então esse número é na casa dos 30, tá? Vou fazer aqui de outra cor. A raiz de 1.369 é na casa dos 30, ou é 33 ou é 37, tá bom? 33 ao quadrado é 1.089, é pouco, e 37 ao quadrado é 1.369. Então a raiz quadrada desse número é 37. Como foi que eu fiz? Eu fui de 10 em 10 para encontrar o intervalo e depois fui atrás do final desse número, tá bom? E aí voltando para os nossos cálculos, o meu x' vai ser igual a 13 mais 37 sobre 2. E o meu x duas linhas vai ser 13 menos 37 sobre 2. Lembrando que aqui é um problema de geometria, só admite valores positivos para x, tá bom? 13 com mais 37 dá 50. Dividido por 2 dá 25. 13 menos 37 dá menos 24. Dividido por 2 dá menos 12. Como não podem ser números negativos, o menos 12 está fora e o meu x é 25. Isso quer dizer que esse lado aqui mede 25 e esse aqui mede 25 menos 13, que vai dar 12. Meu terreno é de 12 por 25. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 14. A soma S dos n primeiros números inteiros positivos é dada pela fórmula S igual a 1 meio de n vezes n mais 1. Quando essa soma é igual a 210, né? Está faltando aqui a pergunta. Qual o valor de n, tá bom? Ponto. E aqui tem a interrogação. Ok? Então vamos lá. Essa fórmula, pessoal, ela pode ser escrita de uma maneira mais amigável desse jeito aqui, tá? Equivalentes. Esse 1 meio aqui eu posso colocar dividindo todo mundo, ficaria até mais simples. E esse S eu sei que é 210, tá bom? Então aqui eu tenho uma proporção, eu posso fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. O 1 vai multiplicar o n, que multiplica n mais 1, e o 210 vai multiplicar o 2, 420. Aqui eu vou distribuir o n vezes n vezes 1. Vou trazer o 420 para o primeiro membro e vou colocar igual a 0. E aí eu cheguei numa equação de segundo grau. A única diferença é que a variável não é o x, né? A variável aqui é o c, tá? Mas o jeito de fazer é o mesmo. Primeiro passo, ir para o delta. Quanto é que vale delta? B ao quadrado. O b é 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 42. Então, delta vai dar 1 mais
1680. Delta é igual a 1681. Certo? Vamos lá. Não é x agora, tá, pessoal? Como a variável aqui é a letra n, eu vou fazer n igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? A letra x, se a equação fosse da letra x. Como a letra aqui é n, eu tenho que mudar a incógnita. Ok? Então, vamos lá. N vai ser igual a menos b. Cadê o b? Está aqui. Ó. O b é 1. Então, aqui fica o oposto de 1, menos 1. Mais ou menos a raiz de 1681. Como é que eu vou fazer? Aquela história, aquela tabelinha que eu fiz na aula passada. Né? Lembrando que eu parei no 30. Não foi 30 ao quadrado 900. Termina no 40. Né? 40 ao quadrado é 1600, ó, que é pouco. E agora vai ter 50 ao quadrado, que é 2500. Então, esse número, como é 1600, ele tem que estar aqui entre 40 e 50. Como ele termina em 1, ou é 41, porque 1 ao quadrado é 1, ou é 49, porque 9 ao quadrado é 81. Então você faz 41 vezes 41, né? Se for preciso, que vai encontrar 1681. Tudo bem? Então, 1681 ao quadrado é o quadrado de 41. Isso aqui está fora. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Vamos lá. O n', né? Vai ser menos 1 mais. Qual é a raiz quadrada de 1641? 41 sobre 2. 40 sobre 2, 20. Quanto é que é o n duas linhas? É menos 41, menos 1 menos 41 sobre 2. Menos 42 sobre 2 dá menos 21. Nós estamos trabalhando com uma quantidade. Uma quantidade não pode ser nem negativa nem fração. Então, o meu n é 20, ou seja, eu somei os 20 primeiros números positivos, do 1 até o 20. Ok? Vamos para o próximo. Geometria. Teorema de Pitágoras. Toda vida que você tiver um triângulo e nesse triângulo não tiver ângulo, né, o triângulo for retângulo, e não tiver ângulo, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Quando você for aplicar a fórmula, eu sempre procuro ver onde é que está o x. Se o x está nos catetos, eu vou começar com a soma dos quadrados dos catetos, igual ao quadrado da hipotenusa, tá? 16 ao quadrado, 256, 40 ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, 400 menos 256, x ao quadrado vai ser igual a 144. Então, x é a raiz de 144, seria mais ou menos, mas na geometria a gente só usa mais, né? 12. Então, esse lado aqui é 12. O pessoal que conhece os números pitagóricos, né, quando vê 20, lembra de 5 vezes 4. Quando vê 16, lembra de 4 vezes 4. Então, esse lado aqui teria que ser, né, o triângulo 3, 4, 5. Aqui seria 3 vezes o 4. 3 vezes 4, 12. Triângulo 3, 4, 5. Só que ele foi multiplicado por 4. Tá bom? Voltando para o nosso problema aqui. Novo triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa é esse. Os outros dois são os catetos. E diz o teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Né? Como o x está nos catetos, eu vou começar com a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Tranquilo? X ao quadrado é x ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, e 3 raiz de 5 ao quadrado é 3 ao quadrado, e raiz de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, raiz de 25 é 5 vezes 9, 45. Virou a equaçãozinha, leva o 36 para lá, 45 menos 36 dá 9, x igual a, seria mais ou menos raiz de 9, mas como eu estou na geometria, o meu x vai ser somente 3. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão
16 diz o seguinte: os lados de um losango medem 5 centímetros. Todos os lados, porque o losango tem todos os lados iguais, tá bom? 5, 5, 5 e 5. E uma de suas diagonais mede 9,6. As diagonais são essas aqui. Tá? Para ser uma das diagonais, eu vou dizer que é a maior aqui. Essa daqui para cá mede 9,6. Tá bom? Calcule o valor da outra diagonal. Então, essa diagonalzinha aqui, vou chamar de D. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Então, a diagonal que eu quero seria 2 vezes o valor do Dzinho. Bem, eu sei que em um losango as diagonais são perpendiculares. Isso vai me dar um triângulo retângulo, ok? Bem, para usar o Teorema de Pitágoras eu preciso saber esse número aqui. E eu sei que as diagonais se interceptam nos pontos médios. Então, se eu dividir esse 9,6 por 2, né, eu vou encontrar o valor dessa diagonalzinha aqui, desse pedaço dessa diagonal. E aí é só aplicar o Teorema de Pitágoras. O na hipotenusa é 5 e os catetos são 4,8 e D. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ok? Então, meus cálculos aqui serão fazer 4,8 ao quadrado, que dá 23,04. 5 ao quadrado dá 25, né? Isso aí é fácil. E aí eu vou fazer d ao quadrado igual a 25 menos 23,04. Isso aqui vai dar que d ao quadrado é igual a 1,96. Então, meu d é a raiz de 1,96. A raiz de 1,96 é 1,4. Então, esse pedacinho aqui mede 1,4. Como eu quero saber a diagonal toda é 2 vezes 1,4, que dá 2,8 centímetros. Então, próximo problema, considere que a altura de um triângulo equilátero mede 30 centímetros. Como foi dito em sala, né, um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. E no conteúdo das aplicações do Teorema de Pitágoras, nós descobrimos que quando você tem um triângulo equilátero, certo? Quando você tem um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ele diz que essa altura mede 30. Então eu vou substituir aqui por 30. Se eu tivesse dado o lado, eu substituiria no L, tá bom? Mas eu quero saber o lado. Vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos e vou passar o raiz de 3 dividindo. E aí recaímos em outro conteúdo que já foi visto anteriormente, chamado de racionalização. 60 raiz de 3 sobre 3, L é 20 raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do lado. E não quer o lado, ele quer o perímetro. Como é um triângulo, tem 3 lados e todos eles medem 20 raiz de 3. Então, o perímetro vai ser 60 raiz de 3. Ok, pessoal? Mais um problema simples. Vamos ao próximo. Falou de diagonal do quadrado, né? Vamos lá. Sabendo que na figura as medidas estão expressas em centímetros, calcule a medida do lado do quadrado BDPQ e o perímetro desse quadrado. Bem, eu vou começar com esse triângulozinho aqui, ó. Eu sei que esse triângulo, essa medida aqui, é a diagonal do triângulo pequeno, tá? Se é a diagonal do triângulo pequeno, vamos aplicar ou a fórmula da diagonal, que diz que diagonal é igual a L raiz de 2. Tá? Quanto é que mede a diagonal? Diagonal é igual a L. O L é 10 raiz de 2. Então, essa diagonalzinha aqui mede 10 raiz de 2. Só que essa diagonal, ela, para o quadrado grandão, né, é o lado. Então, para calcular
o perímetro do quadrado grandão, bastaria multiplicar 4 vezes 10 raiz de 2, que dá 40 raiz de 2, ok? Então, questão 19 diz o seguinte: Lívia decidiu construir em sua casa uma piscina em formato de um triângulo retângulo. Né? Marque os itens com os quais seria possível realizar esse desejo. Então, você tem que avaliar se os itens geram números pitagóricos ou não. Tá? Lembrando que o maior é sempre a hipotenusa. Então, se 10 ao quadrado for igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, eu terei um triângulo retângulo. Fazendo as contas, 10 ao quadrado dá 100, aqui é 36, aqui é 64. Somando 36 mais 64 dá 100. Então é verdadeiro, marca. Letra B, próximo, né? Nós temos 16, 9 e 9. Né? 16 ao quadrado tem que ser igual a 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 16 ao quadrado dá 256. 9 ao quadrado é 81. 81 mais 81 dá 162. São diferentes, então não formam um triângulo retângulo. Próximo número, 12, 6 e 6. Por iguais não vai dar certo, tá? Então, 12 ao quadrado, será que é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Vamos ver. 12 ao quadrado é 144. 36 mais 36 vai dar 172. Também não deu. E o último, 7, 24 e 25. Lembrando que eu tenho que começar do maior, então eu vou começar do 25, tá bom? 25 ao quadrado tem que ser igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. 24 ao quadrado é 576. Mais 49. Somando aqui os dois, lembrando que isso aqui foram falsos, né? 9 mais 6, 15 vai 1. 5 mais 7, 12 vai 1. 625. Então os itens corretos são o primeiro e o último. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 20. Razões trigonométricas. Revisando, vocês viram 3 razões trigonométricas. Foram, se você tem um triângulo, onde aqui é A, aqui é B e aqui é C, esse triângulo eu posso encontrar 3 razões. Uma delas é a razão seno. O que é o seno de um ângulo? É a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo. No caso dessa minha figura, B sobre A. A razão cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a razão tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Para esse problema, sempre você vai procurar o ângulo, tá? O ângulo está aqui. A hipotenusa é a hipotenusa em qualquer posição. Quem mudam são os catetos. No caso do problema aqui, isso aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. Pronto, eu encontrei o ângulo, eu sei quem é cateto oposto, sei quem é cateto adjacente. Eu vou descobrir quem? Eu quero descobrir o A. Para você descobrir o A, você tem que fazer o A com o número. Então, o A é hipotenusa. E o número é cateto oposto. Quem usa cateto oposto e hipotenusa, outra maneira de representar é assim, né, que eu já fiz também em sala de aula. Quem usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então eu sei que para encontrar o A, eu terei que fazer o seno de 60, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Quanto é que é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Não é lá a música do Isaac, né? Sobre A. Vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. O A vai multiplicar o raiz de 3 e o 2 vai multiplicar o 12. Esse raiz de 3 vai passar dividindo. E eu não vou precisar racionalizar porque tem um raiz de 3 para cortar. Então o A é 24. Okay? Para encontrar o B, o B está aqui. Eu também vou fazer o B com o número. Ó. O B é cateto adjacente e o número é cateto oposto. Quem usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então eu vou fazer a tangente 60, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é que é a tangente de 60? Raiz de 3. Faz o produto dos meios pelo produto dos extremos também. E
cancela. B vai dar 12. Feito, vamos ao próximo. Fala-se aqui que uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo 45 com o solo. O comprimento do fio é 80 metros, na desenho determine a altura da pipa X. Olhou para o desenho, o ângulo está aqui, o triângulo é retângulo, isso aqui é cateto oposto. Isso aqui é a hipotenusa. Quem é que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então você escreve, seno é o cateto oposto X sobre hipotenusa, 80. Vai lá na musiquinha e vê que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, x sobre 80. Faz o produto dos meios pelo produto dos extremos. Passa dividindo. X vai dar igual a 40 raiz de 2. Estaria terminado se ele não tivesse feito isso aqui. Ó. Ele está dizendo que raiz de 2 é igual a 1,41. Então você tem somente que multiplicar 1,41 vezes 40, que vai dar 56,4 metros de altura essa pipa está. Sempre, pessoal, quando você for fazer o problema, você vai fazer o quê? Você vai identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Questão 22. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, então, como eu disse, aqui está o Sol, tá? Tem uma árvore aqui está o chão é para ser reto, tá? Temos uma árvore aqui, tá? Ele fala quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, se eu olhar para o Sol, eu vou olhar sobre o ângulo de 60 graus. A sombra de uma árvore mede 15 metros, a sombra é no chão, tá? Calcule a altura dessa árvore, considere que raiz de 3 é 1,7. O que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir se aqui é seno, se aqui é cosseno, se aqui é tangente. Cadê o triângulo retângulo? O triângulo retângulo está aqui, tá bom? O x é cateto oposto. O 15 é cateto adjacente. Quem é que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Tangente de 60 vai ser cateto oposto, cateto adjacente. Qual é a tangente de 60? Não sei, vai procurar na tabela. A tangente de 60 é raiz de 3. Igual a x sobre 15. Faz o produto dos meios pelo produto dos extremos. Vamos ter 15 raiz de 3. Aí, de novo, estaria terminado se ele não tivesse dito que raiz de 3 é 1,7. Fazendo 15 vezes 1,7 dá 25,5 metros. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Uma escada encosta em um edifício, né? Tem seus pés afastados 50 metros do edifício. Então, vamos desenhar aqui mais ou menos um edifício, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja um edifício. Aqui um edifício, ok? E temos uma escada afastada dos seus pés, né? 50 metros, tá? Eita, não sei como é que pode, mas tá 50 metros. Escadona. Formando assim com o plano horizontal um ângulo de 32 graus. Está vendo que esse ângulo aqui é 32 graus. Calcule a altura desse edifício, x. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar no meu triângulo é esse aqui. Poxa, tá ruim ficar reto o negócio aqui hoje, viu? Aqui é o meu triângulo, tá? Aqui é o meu x, aqui é meu 50 e aqui é meu 32 graus. O que é que eu tenho que fazer? Identificar. Olha, isso aqui está na frente do ângulo, cateto oposto. Olha, isso aqui está encostado no ângulo, cateto adjacente. Quem é que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente de 32. Quanto é que é a tangente de 32, né? Você vai procurar que a tangente de 32 é o cateto oposto, que no meu caso aqui vai ser o x, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é 50. No livro, tangente de 62 é 0,62, tá? Botando arredondado, igual a x sobre 50. Fazendo produto dos meios pelo produto dos extremos, 0,62 vezes 50 vai dar aproximadamente 31 metros. Ok, pessoal?
31,24, mas estamos arredondando aqui para 31. Bom, próxima questão. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Então está aqui o meu avião e ele está levantando o voo com relação ao solo sob um ângulo de 30 graus. Depois dele percorrer 8 km, o avião percorreu 8 km, qual é a altura desse avião? Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar se o H, cateto oposto, e o 8, hipotenusa. Quem é que usa cateto oposto e hipotenusa? É o meu seno de 30, é o cateto oposto, que eu chamei de altura, né? E hipotenusa, que é 8. Vou lá na tabela, quanto é que é seno de 30? 1 meio. H sobre 8. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Vou encontrar que 8 dividido por 2 vai dar 4. Isso quer dizer que esse avião está a 4 km de altura. Mais uma mesma linha de raciocínio. A determinação feita por radares, né, de altura. Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a altura dessa nuvem aqui. Para isso, ele me deu um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho 10 km, aqui eu tenho o H e ali é 28. E ele me deu o seno, o cosseno e a tangente de 28. Não é que eu tenho que usar os três, eu tenho que usar o correto, tá bom? O que é o 10 para esse triângulo? Para esse triângulo, ó, o 10 é o cateto. Que cateto? Cateto adjacente. E o H é o cateto oposto. Então nós temos aqui a tangente. Quem é o cateto oposto? É o H. Quem é o cateto adjacente? É 10. Na tabela, tangente de 28 diz que é 0,53 H sobre 10. Aí vamos fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. Vai dar 5,3 km. Resposta certa, letra A. Próxima. E, para finalizar, né? Sobre a charge, admito que a escada tem 8 metros, então isso aqui tem 8 metros, tá, de comprimento, e que o ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Ele quer saber qual é a altura. Dá para notar que o triângulo é isso aqui, dá para notar que o H é o cateto oposto e que o 8 é a hipotenusa. Então nós temos a razão, seno de 30 igual ao cateto oposto, H, sobre hipotenusa, 8. Seno de 30, 1 meio de novo, né? Sempre, na verdade. Fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, nós vamos encontrar novamente o número 4. 4 metros é a distância que a pessoa está do chão. Ok, pessoal? Finalizando aqui o nosso TD. Nós estudem, prova. Vou tentar fazer o quiz ainda e até a próxima aula. Ou boas férias, né, no caso.